Desculpe aos irmãos a demora aqui, é que eu estou aqui ajeitando aqui o fundo musical. Quero mandar um alô também para o meu amigo Neto Santos, que Deus continue lhe abençoando aí grandemente também, que Deus possa estar abençoando a sua família, a sua casa, que neste momento de pandemia que nós estamos enfrentando, Deus esteja guardando as nossas vidas, né? Desse vírus que tem assolado aí a humanidade. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos estar lendo o versículo 1, depois o versículo de número 10, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Versículo de número 10, diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta oportunidade, eu quero meditar junto com os irmãos e amigos que estão nos acompanhando, subordinado a um pequeno tema. O tema nos diz assim: vencendo o problema pior que a lepra. Quem sabe, quando você passa a meditar nesse texto, o problema que você encontra na vida de Naamã é a lepra. Mas hoje eu quero falar sobre outro problema que era pior do que a lepra. Ao olhar aqui para esse texto, logo nós percebemos que está relatado a respeito da história deste homem, que nós já temos lido nesta noite, que se chamava Naamã. A Bíblia é muito clara em nos dizer que ele é chefe do exército do rei da Síria. Aqui nós vemos destacado aqui no primeiro versículo algumas características importantes, algumas qualidades que Naamã tinha. Aqui nós vemos o texto nos apontando que Naamã, além de ser chefe do rei, ou chefe do exército do rei da Síria, a Bíblia diz que ele também era um grande homem, tanto diante do seu Senhor, como também diante do povo da nação da qual ele fazia parte. A Bíblia também nos diz que Naamã era um homem de muito respeito. Ele era bastante considerado pelo povo da nação da Síria. Ele era bastante respeitado, aplaudido. Ele era um homem de grande valor. A Bíblia diz que ele era valoroso. E aqui nós percebemos algo bastante importante, além dessas qualidades que Naamã ele nos transmite aqui através desse texto. A Bíblia nos mostra que Deus também já havia usado este homem para dar um grande livramento para o seu povo. Então, nós percebemos aqui todas estas coisas importantes que faziam parte da vida de Naamã. Mas, mesmo ele tendo todas estas qualidades, mesmo ele sendo considerado, aplaudido, mesmo ele sendo um varão valoroso, a Bíblia nos faz entender que ele era um homem que andava triste, cabisbaixo, angustiado, porque, queridos e amados irmãos, mesmo ele tendo todas estas coisas boas, a Bíblia nos diz que ele era leproso. E nós sabemos pela palavra de Deus que a lepra, nessa época, não havia cura para essa enfermidade. Então, ele era aplaudido, era um homem de condição, era um homem de grande status social, mas quando chegava à sua casa, que se deparava com aquela enfermidade que ficava escondida debaixo da roupa, ele se demonstrava bastante triste, bastante angustiado. Então,
Amados e queridos irmãos, mesmo ele tendo todas as qualidades que a Bíblia nos mostra, ele convivia com um problema que causava grande tristeza em seu coração. Mas a Bíblia também nos diz que uma certa feita, Naamã, com todo o exército da Síria, eles entraram em batalha contra a nação de Israel. E nesse dia da batalha, eles tiveram vitória. É tão tal que a Bíblia diz que ao retornarem para a terra da Síria, eles trouxeram algumas pessoas como escravas ali do povo de Israel. E no meio destas pessoas que foram trazidas da nação de Israel para a Síria, a Bíblia diz que estava uma menina que passou a trabalhar na casa de Naamã, que passou a estar a serviço da esposa de Naamã. E a Bíblia nos faz entender que aquela menina, a partir da convivência que ela passou a ter ali junto com a família deste grande general por nome Naamã, ela se deparou com este problema que, quem sabe, ele escondia do povo. Quem sabe, o único lado que o povo enxergava na vida de Naamã era esse lado de valoroso, de um grande guerreiro, de um homem bastante abençoado, de muito crédito ali no meio da sua nação. Ela percebeu que ele tinha este problema da lepra. E a Bíblia nos mostra que ela, tendo percebido que ele estava sofrendo com esta enfermidade mortal, com esta enfermidade que não havia cura, ela relatou para a esposa de Naamã que lá de onde eles haviam trazido ela, havia um profeta que, se Naamã fosse ter com ele, ele ficaria restaurado dessa lepra. E a Bíblia nos faz entender que a esposa de Naamã, tendo ouvido essa história da menina que estava trabalhando em sua casa, a serviço da esposa de Naamã, a esposa de Naamã contou essa história para Naamã. E a Bíblia diz que isso despertou uma curiosidade muito grande no coração de Naamã, a ponto dele querer tomar atitude de ir lá na terra de Israel à procura deste homem de Deus. E assim ele fez. A Bíblia diz que ele foi ter com o profeta Eliseu. Ele pegou o seu cavalo, ele pegou alguma quantidade de prata, alguns presentes para levar para o homem de Deus. Ele também foi acompanhado por alguns dos seus soldados. E a Bíblia diz que, chegando diante da casa do profeta, e o profeta, sabendo que Naamã estava querendo conversar com ele, a Bíblia diz que o profeta ordena: vá até Naamã e dê uma certa palavra para ele, que era aquilo que ele estava esperando ouvir da parte do homem de Deus. E o mensageiro, tendo se aproximado de Naamã, ele disse: olha, o meu senhor disse para o Senhor, aleluia, descer as águas do rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e você ficará purificado dessa lepra, desse problema. Mas a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que diante desta declaração, Naamã, ele ficou indignado, ele ficou revoltado, porque ele mesmo aqui comenta no texto, na palavra de Deus, que esperava que o profeta saísse para o receber e colocasse a mão sobre a enfermidade e o purificasse da lepra, e não dissesse para ele mergulhar 7 vezes nas águas do rio. Então, para Naamã, isso foi como que uma humilhação. Ele voltou para casa indignado. Mas a Bíblia diz que, no decorrer da caminhada, enquanto Naamã estava voltando para casa indignado, os seus soldados, os seus companheiros, os seus moços disseram assim: olha só o tanto que Naamã ele era considerado. Os seus moços chamaram ele de pai. Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa mais difícil do que apenas mergulhar, para o Senhor se ver livre desta lepra, o Senhor iria atender, quanto mais mergulhar em uma água 7 vezes. Aí o Naamã, esse general, ele caiu em si. Na verdade, vocês têm razão. Ele pediu uma coisa simples, apenas mergulhar
nas águas do Rio Jordão 7 vezes. Mas nós entendemos, amados e queridos irmãos, o porquê da revolta de Naamã, de não querer mergulhar nas águas do Rio Jordão, é porque era uma água barrenta. E ele até relata aqui no texto que próximo à sua terra, próximo ali onde o povo da Síria morava, haviam águas cristalinas, águas limpas. Ele esperava que o profeta fosse dizer para ele mergulhar nestas águas limpas, mas o profeta disse: mergulhe nas águas do Jordão, que eram águas barrentas. Por isso ele ficou indignado, e através desta indignação nós passamos a perceber qual era o segundo problema que estava ali na vida de Naamã. Além dele sofrer deste primeiro problema, que era a lepra, ele estava sofrendo com outro problema, o qual ele não percebia que tinha este segundo problema. Mas o profeta, ele percebeu que Naamã, para ele ser purificado da lepra, ele deveria ser liberto desse outro problema. E qual era o outro problema? Quem sabe você possa estar se perguntando. E eu quero dizer para você que o segundo problema que nós percebemos que é pior do que a lepra é o problema chamado orgulho. Mesmo ele tendo todas estas qualidades, ele sofria do problema da lepra e do problema do orgulho. Quando ele recebeu a palavra do homem de Deus de que deveria mergulhar nas águas do Jordão, ele ficou revoltado, porque não se via banhando ou mergulhando nestas águas barrentas. E aqui nós percebemos que ele colocou uma barreira para não receber o milagre da parte do Senhor nosso Deus. Ele deveria abrir mão do orgulho, ele deveria se humilhar na presença do Senhor, porque nós percebemos que o caminho para a vitória é o caminho da humilhação, onde a própria palavra de Deus nos diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. E a Bíblia nos diz que no decorrer da caminhada, tendo os seus moços dito para ele: Senhor, mas é uma coisa tão simples. O Senhor ficou revoltado, indignado, a ponto de não querer fazer. Nós sabemos que o Senhor quer se ver livre dessa lepra. Então é muito simples fazer aquilo que foi orientado pelo homem de Deus. Aleluia. E nós percebemos que ele caiu em si. Ele disse que os seus moços tinham razão e disseram: pois vamos voltar, vamos lá nas águas do Jordão e eu vou fazer aquilo que o profeta disse para mim fazer. E a Bíblia diz que ele, chegando diante das águas do Rio Jordão, ele entrou e ele deveria mergulhar 7 vezes e não 5 vezes ou apenas uma vez. Ele deveria obedecer a palavra de Deus assim como ele havia recebido. Ele não deveria fazer pela metade, porque para Deus fazer ou realizar um milagre na vida daquele que está esperando receber o milagre, nós temos que seguir as orientações de Deus por inteira e por completa. Eu até me lembro do que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Observe que aqui não está dito que nós devemos buscar a Deus com um pedaço do coração ou com o coração quase todo. Para nós recebermos a vitória, nós temos que buscar a Deus com todo o nosso coração. Tem que ser uma busca completa. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Naamã, tendo chegado às águas do Jordão, ele mergulhou uma vez, se levantou, percebeu que ainda estava com a lepra. Ele mergulhou a segunda vez, se levantou, percebeu que ainda estava com a lepra. Então, diante dos mergulhos que ele estava fazendo e saindo da água e percebendo que a lepra continuava, ele estava tendo
tudo para querer desistir, porque é assim que nós somos. Se nós não vermos um milagre de imediato, a gente, se não tiver cuidado, já começa a murmurar, já quer abrir mão da fé, já quer culpar Deus, mas ele deveria ir até o final. E aqui entra aquilo que é bastante importante, que se chama perseverança. Nós precisamos ser perseverantes diante da presença do Senhor, nosso Deus. E aqui nós sabemos pela palavra do Senhor que ele mergulhou nas águas 7 vezes. Eu posso até imaginar, não está assim tão explicado aqui na história, que ele mergulhou 1, 2, mas eu posso imaginar juntamente com você que está nos acompanhando, que quem sabe na 6ª ele parou e olhou para a lepra que ainda está e talvez pensou, será que realmente eu vou ser curado? Será que realmente o homem de Deus me deu uma palavra certa de que eu deveria fazer isso aqui? Mas, amados irmãos, se ele tivesse parado na 6ª, saísse da água e voltasse para sua casa, ele continuaria leproso, mas ele foi até o fim. A Bíblia diz que ele mergulhou a 7ª vez, e quando ele mergulha a 7ª vez, que ele se levanta, sai da água, a Bíblia diz que a sua pele está igual à pele de uma criança. Ele havia sido purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós entendemos que para Deus não há limite para ele fazer um milagre, para ele operar maravilhas. Nós servimos ao Deus que pode fazer todas as coisas. É o Deus do impossível que pode realizar milagre em nossas vidas. Nós percebemos que diante desta pandemia que tem assustado o mundo, muita gente tem se utilizado de críticas. E agora, cadê esses pastores? Cadê esses que se dizem apóstolos, que não fazem esse vírus desaparecer? Nós precisamos entender que nós somos seres humanos, imperfeitos. Perfeito e poderoso é apenas o Deus que está nos céus. Ele quiser, ele pode fazer esse vírus cessar, essa pandemia desaparecer e normalizar as nossas vidas, nos abençoando e nos dando vitória. Mas eu quero levar você a entender que aqui Naamã, para ele poder ser restaurado, purificado da lepra, ele teve que abrir mão do orgulho. E aqui está o segredo. Porque que às vezes muita gente não recebe o milagre. É porque quem sabe vive orgulhoso, quem sabe acha que não precisa da ajuda de ninguém, mas o caminho da vitória ainda é humilhação. Nós precisamos nos humilharmos na presença do Senhor nosso Deus. Não importa o tamanho do teu status social, não importa quanto dinheiro você tem no banco, não importa. O que importa é que nós precisamos nos humilhar aos pés do Senhor, e só assim ele estará dando vitória tanto para mim como para você. Então, que o maior problema na vida de Naamã não era a lepra, era o orgulho que ele teve que abrir mão. Ele teve que mergulhar naquelas águas barrentas para poder receber o milagre da parte do Senhor nosso Deus. Então, talvez, se você que está aqui nos acompanhando tenha algum problema difícil e quem sabe ainda não recebeu o seu milagre, talvez você precisa abrir mão do orgulho, descer do pedestal. Talvez você precisa depender do Senhor nosso Deus. E assim, com certeza, Ele vai estar estendendo a sua mão poderosa para abençoar a tua vida e te entregar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse texto, através dessa mensagem que eu quero deixar para vocês, eu percebo que havia um problema maior do que a lepra, que era o orgulho na vida de Naamã. Mas quando ele abriu mão do orgulho, ele teve um encontro com a vitória da parte de Deus. E Deus está disposto a fazer isto em nossas vidas, na vida de cada um que crê e queira se humilhar na sua presença. E para encerrar, eu quero apenas citar o que está escrito lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Um versículo bastante conhecido, onde Deus diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está esperando apenas você se humilhar. É hora de você dobrar os teus joelhos na presença do Senhor. Se for preciso, chora. Se for preciso, grite, clame, se humilhe na presença de Deus e a vitória vai ser certa em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que está nos acompanhando, que acredita nessa palavra, escreva aí o seu amém, o seu glória a Deus, o seu louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus que nunca mudou e jamais mudará. É o Senhor dos exércitos, forte e poderoso, poderoso na batalha. Glória a Deus. Quero mandar aqui um alô para nossa irmã